Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos Europa, século XIX, resumo do século XIX e França, pequeno resumo histórico e social. Olá! Com muita alegria, nós estamos iniciando mais um estudo, mais uma proposta de conhecimentos da vida. E nesse momento, nesse estudo, composto de 42 capítulos, nós vamos estudar como que a doutrina espírita chega para o homem. Como é que foi a formatação desse estudo extraordinário, que é o estudo do Espiritismo para a humanidade? É uma proposta para a humanidade, para os avanços do homem, porque mostra para todo homem de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, para onde ele vai, o seu porvir, as suas consolações e os seus avanços espirituais. Então, nós vamos estudar, a partir de hoje, como que o Senhor Jesus preparou essa vinda do Espiritismo para o mundo. Como foi que isso aconteceu? De que forma aconteceu? Claro que não foi por acaso. Claro que não foi a Europa escolhida também por acaso. E nós vamos ver isso a partir desses estudos. Nós vamos estudar a Europa política, a Europa social, a Europa da filosofia, da ciência, da teologia. Nós vamos querer entender agora como é que dentro desse conteúdo todo encaixou-se a doutrina espírita. Esse estudo pretende, então, nos colocar face a face com o trabalho de Jesus e os seus prepostos quando da formatação da doutrina espírita no mundo. É o que vamos fazer a partir deste momento. É claro que eu conto com você para dar suas sugestões, as suas opiniões, para tirar alguma dúvida, se for o caso. Então, fique tranquilo, fique tranquila, que nós faremos um trabalho bem gostoso de se ver. Estamos contando com as participações maiúsculas de irmãos e irmãs que convidamos para esse trabalho. Vocês vão ver que participações emocionantes às vezes. Então, vamos iniciar o nosso estudo? E vamos iniciar contando uma história. Um certo senhor, certa feita, subiu num topo muito alto de uma montanha e começou a observar os pássaros que voajavam por ali. Mas tinha um muito especial. Este pássaro trazia no seu bico uma plaquinha que dizia: "Eu sou o pássaro da história." E ele trazia história para nós. É como se ele voasse, captando todas as histórias, e fosse arquivando essas histórias, ou levando para qualquer lugar do universo onde essas histórias pudessem ser arquivadas. Então, esse é o pássaro da história. E vamos ouvir, então, um pouco desse pássaro da história? Preste atenção. Vem, viajando pelos séculos em busca do seu futuro. Vem, ave que voa, e vai, e pousa ligeira no ninho do norte, e busca no norte arrumações do tempo, querendo dar vida nova a este povo, humanidade. Nas fábricas, laboratórios, escritórios, universidades, forjam-se os ritmos do novo século, que após séculos de espera, enfim, encontrou a luz refletida nas mentes, querendo crescer, crescendo o homem. Darwin, Hegel, Degas, Victor Hugo, Baudelaire, Balzac, Toulouse-Lautrec, Monet, Liszt, Flammarion, Richard, Lombroso, Crookes e a Matéria Radiante, Gustave Gallet, Gabriel Delaine, Professor Rivaio, quanta coisa posta na mesa.
Tantos gênios que nasceram compondo o fio da nova história, montando o eixo do novo tempo. No século XIX, surgiu no clarão do iluminismo. Nos teares das fábricas, no ritmo da Revolução Francesa, o homem buscava a razão, quinhão para vencer. Os reis se balançavam ao grito da liberdade, igualdade, fraternidade. No século XIX é assim. Estamos de volta. Gostaram do pássaro da história? Carinho da Lilian Oliver, que falou para nós sobre ele. Então vamos agora dar início ao nosso estudo. Espiritismo, um olhar. Estudo 1, o século XIX. Conhecer a história nos capacita a conhecer o potencial do Espiritismo. Sim, porque o Espiritismo está inserido nesse contexto histórico. Desde que nós chegamos ao mundo, que adquirimos o raciocínio no nosso processo de humanização, que nós estamos nos preparando para este momento interessante da chegada do Espiritismo no mundo. Você pode achar até um pouco meio ufanista a minha palavra de agora, mas não é. Você vai observar ao longo desses 42 estudos que caprichosamente preparamos para provar o que estamos dizendo. Vem conosco. Esteja conosco nesses estudos. Se você não puder assisti-lo na hora, ao vivo, você assiste depois, que vai ficar gravado aí no YouTube. Então, meus amigos, minhas amigas, preparando para sermos também esse pássaro da história, como bem nos diz a nossa irmã Lilian, conhecer a história nos capacita a conhecer o potencial do Espiritismo. E isso emociona, porque o Espiritismo está contido no contexto histórico da humanidade, do passado, do presente e do futuro. Vamos começar pensando no cotidiano europeu do século XIX. Como é que teria sido esse cotidiano europeu? Bom, a Europa do século XIX é o século da Revolução Industrial, mostrado através da vida cotidiana na Europa. Estradas de ferro, canais mudam a sua paisagem. Navios trazem riquezas, a cidade, a família burguesa, moda e vestuários, saúde, educação, guerras e revoluções refazem o mapa da Europa. A vida do campo e o crescimento das cidades, os impérios e suas colônias. Observe que o homem, no seu processo de evolução, ele fez vários movimentos para expandir-se internamente. Essa expansão interna, ela só é possível quando nós nos manifestamos no externo, naquilo que está fora de nós, como proposta de avanços. Veja você que Deus poderia ter criado um mundo completamente cheio de soluções, onde não teríamos que pesquisar nada, buscar nada, porque já estava tudo ali pronto para ser usado. Mas somos filhos dele, adaptando à vida que ele nos deu e progredindo nessa vida através dos nossos próprios esforços. Por isso, esses movimentos da cultura, o movimento dos avanços tecnológicos, científicos, sociais, políticos, isso tudo são adaptações nossas a um projeto extraordinário de apropriação da vida real, a vida que Deus propõe a todos. Mas é preciso fazer esse início. E esse início nós estamos fazendo. A Europa, a Ásia, a África, a Oceania e as Américas fizeram, estão fazendo. Como nós estamos estudando a chegada do Espiritismo, ele chegou na Europa, então vamos estudar o movimento da Europa, mas entendendo que nos outros continentes também os movimentos se faziam na apropriação dos seus habitantes para as realezas das leis de Deus. A Europa do século XIX passou por um período revolucionário,
uma época de transformações significativas. Na Europa do século XIX, ideais e ideologias como direitos humanos, democracia, nacionalismo, mudanças econômicas, como a industrialização e os sistemas de mercado, geraram mudanças e oportunidades. Então, no final do século XIX, o continente europeu atingiu o ápice de seu poder global. Que beleza! O homem vindo daquele passado histórico de guerras, muitas guerras, de grandes impérios, agora se consolida em cidades, em pátrias, para buscar a sua apropriação dentro de um ideal um pouco mais apaziguado, de busca dos seus altos conhecimentos intrínsecos, latentes, para expandir-se no mundo. Então, na singeleza desses povos antigos, forjou-se a Europa. Guerreiros, conquistadores, sim, mas, antes de tudo, espíritos em plena evolução. Nas suas lidas, folclores, cultos e celebrações, aquelas almas foram conquistando gradativamente os tempos futuros. E a Europa não teria surgido sem eles. Base cultural de um continente que recebeu em seu seio as verdades espirituais através das revelações espíritas. E esse povo era alegre, feliz, cantava, dançava, fazia os seus encontros, buscavam seus pares, celebravam os seus casamentos e cantavam, como se agradecendo a Deus a grande chance do existir. Nós temos que entender que esses povos europeus são descendentes, né, dos ários, que foi aquele povo dissidente da Índia e que trouxe a proposta da expansão territorial. Trouxe a proposta de uma estrutura nova para o mundo, para que as pessoas conhecessem o mundo como de fato ele é. Então, os arianos formaram essa parte ocidental do mundo. Provavelmente, nós somos egressos deles. E era um povo muito divertido, muito alegre, rebelde, sim. Não muito religioso, mas que juntou-se ao homem primitivo da Terra e criou essa estrutura que nós hoje conhecemos como o povo ocidental. É um ponto extraordinário da história que nós devemos conhecer. Já estudamos isso no livro A Caminho da Luz. Estamos agora só repetindo. Em 1848, desculpe, entre 1846 a 1848, a Europa sofreu uma crise econômica. A Irlanda, em particular, foi vítima da fome. Durante muitos anos, camponeses irlandeses haviam dependido da batata como sua principal fonte de alimento. Entre 1845 e 1846, pragas arruinaram quase todas as plantações irlandesas. Aproximadamente 500 mil pessoas morreram de fome e de doenças numa das piores crises da história moderna. Estavam próximos de chegar à doutrina espírita, entre 1846 e 1848. Dali a pouquinho, os processos que deram origem ao nascimento do espiritismo estariam sendo levados a efeito. Então, a Irlanda teve esse problema sério, nessa crise muito terrível, né? Onde as pessoas andavam na rua mendigando, buscando seu saquinho de batatas, porque era o único alimento que tinham. E isso nos mostra como que nós temos que vencer dificuldades, muitas vezes, às portas de um grande acontecimento. Nós estamos em 1848, a doutrina é de 1857, então, um pouquinho antes, 9 anos antes, o mundo sofria. Então, quando você estiver em meio a um problema qualquer de sofrimento, você pode perceber o seguinte: quem sabe você não está às portas
de uma grande solução. Este é o motivo de termos colocado esse estudo sobre a Irlanda às portas do Espiritismo. Então, os outros países europeus também sofreram com a falta de alimentos. Uma severa seca atingiu a colheita de grãos na Europa, causando aumento nos preços dos alimentos e resultando em saques e no sofrimento geral da população. E, simultaneamente, o comércio europeu fracassava, levando pessoas a se revoltarem contra seus governos e exigirem reformas. Observem que, quando algo está grande, muito grande está para acontecer, ele mexe, né? Ele faz assim um barulho onde ele vai chegar. E isso estava acontecendo, né? Um processo barulhento, alguma coisa ia acontecer. A sociedade estava sendo alertada, olha, atentem, porque algo vai acontecer. E nós não conseguimos entender isso em nossas vidas. Quantas vezes nós estamos meio que turbulentos, alguma coisa está acontecendo, fique certo ou certa de que alguma coisa está para acontecer na sua vida. Então, quando a Europa sofreu essas situações, algo muito sério estava para acontecer, que era exatamente a chegada da doutrina espírita. Depois nós vamos entender isso mais tarde. Depois nós vamos entender que a doutrina espírita realmente ela gera uma turbulência muito grande nos meios científicos, culturais, nos meios literatos, nos meios artísticos, nos meios filosóficos, pela sua grandeza. Muitas vezes a pessoa acha que o espiritismo se resume a manifestações dos espíritos, ou a manifestações espíritas, como dizia Allan Kardec. Não! O espiritismo é amplo. Ele estuda todos os caminhos da humanidade, em todos os tempos, em todas as eras. Por isso ele é abrangente. Por isso ele traz em sua estrutura a possibilidade e a certeza de um tempo futuro melhor. É o que nós vamos observar nesses estudos. Aí está esse homem de novo, clamando alguma coisa aos céus. Nos ajude. Precisamos de algo. E os céus vai responder. Porque nem só de pão vive o homem. E ali, provavelmente, eles clamavam um alimento para o corpo. E a espiritualidade preparava para eles o alimento para o espírito. Este é o processo natural da evolução da humanidade, da evolução individual. Enquanto estamos clamando o alimento para o corpo, os céus estão nos preparando os alimentos para a alma. Observem isso. Continuando, o Império Austríaco-Húngaro foi um grande império da época. Então, em 1848, assim como em 1830, o espírito revolucionário expandiu-se da França para o resto da Europa. No Império Austríaco, ocorreram diversas revoltas nacionalistas. Os alemães representavam a nacionalidade com mais habitantes do Império, constituindo aproximadamente um quarto da população. O que é isso? A Europa estava se movimentando para uma estruturação. Era necessária essa estruturação. Napoleão Bonaparte veio exatamente para isso, para organizar a França, para ela receber a doutrina espírita. E a França organizada como centro cultural da Europa, ela automaticamente ditaria as normas dessa organização para as demais nações. E nós vamos ver que essas movimentações aconteceram para a consolidação da Europa enquanto nós conhecemos hoje. Para que aqueles povos se reunissem nas suas nacionalidades e buscassem os seus conteúdos nacionalistas e seus conteúdos de uma sociedade progressiva, de uma sociedade que buscasse, de fato, algo representativo para suas evoluções espirituais. Então, não era só a evolução social, a evolução tecnológica, científica, que faziam parte disso. Mais precisamente, o homem estava sendo preparado para a sua evolução espiritual, que vai acontecer. A sociedade chegou a um ponto
que ela agora precisa sair do simples homem cidadão, da mulher cidadã, para o homem e a mulher espiritualizado. Então, isso foi acontecendo, foi ofertando à humanidade desde aqueles tempos em que as grandes revoluções aconteceram na Europa, como a Revolução Industrial, a Revolução do Iluminismo, a Revolução Francesa, para que pudesse organizar esse continente enorme, centro praticamente do mundo, para que, a partir daquele centro cultural, científico, filosófico, pudessem organizar o mundo como um todo para receber a proposta da espiritualização. Percebem? Então, até aquele momento, o homem buscava tão simplesmente a sua organização enquanto seres sociais terrenos. Agora não, a Europa estava sendo preparada para que ela pudesse dizer à humanidade dos seus avanços espirituais. Há uma diferença, então. Até digamos, 1857, o mundo se preparou para se organizar enquanto sociedades e, a partir de 1857, se prepara para se organizar enquanto seres em busca da sua espiritualização. E isso vai acontecer, como está acontecendo. Por isso que eu convido você a estar sempre estudando a doutrina espírita, porque nós estamos trazendo para o mundo, através dos estudos de Allan Kardec, da codificação, essa nova proposta para a humanidade, que acontecerá. Porque essa é a vontade de Jesus. Lembra quando ele disse, meu reino ainda não é deste mundo? Ele disse para Pilatos. Porque naquela época o mundo ainda precisava desses avanços, dessas organizações que historicamente nós podemos encontrar através dos vários movimentos que ocorreram, mas agora chegou o grande tempo do reino do Senhor Jesus. E no reino do Senhor Jesus, precisamos nos capacitar espiritualmente para ele. Na Hungria, que era a parte oriental do Império, os magiares ou os húngaros representavam o maior grupo nacional. Alguns povos eslavos, como tchecos, os poloneses, reclamaram dos maus tratos que sofriam dos alemães e húngaros. Além disso, outras nações do Império, como os italianos, queriam seu próprio governo. A gente vai estudar isso muito naquelas propostas da reforma de Lutero, quando John Hus, Calvino, Wycliffe e outros mais buscavam essa organização em torno de uma sociedade mais justa. A reforma, ela trouxe isso, ela trouxe uma reflexão mais apropriada dos ensinos de Jesus. E aqueles grandes líderes, né, como citados, eles buscavam isso através das escolas, principalmente de Praga, com John Hus, né, buscando com aqueles estudantes uma forma melhor de se estabelecer enquanto seres em busca do seu futuro. A história nos conta isso. Busque lá que você vai perceber. Aí está, então, na época, a formação desse império. Nós temos em vermelho o Império Austríaco. Esse império aqui, o Império Austríaco. E aqui o Império Húngaro. Então, essa face da Europa estava se preparando para formar o que hoje nós conhecemos de Europa. É claro que o nosso estudo aqui não é um estudo da história da Europa, nós estamos só dando uma pincelada no que estava acontecendo na época que antecedeu a vinda do espiritismo no mundo. Continuando, a Europa, então, estava em plena preparação. Não é? Então, com vagar, a Europa se definia enquanto continente, delimitando as marcas de seus países. Era preciso alocar a população. Era preciso uma tentativa de exterminar as ideias de guerra ou de guerras para o da pacificação. Vejam, minha gente, que fantástico. Então, o mundo, as pessoas, estavam saindo daqueles processos terríveis dos grandes impérios do passado, Império Persa, Império de Alexandre, o Império Romano, o Império de Gengis Khan, outros mais, Império de Átila, que se formavam arregimentando os jovens para a morte. Era isso que acontecia. Então, passado aquele momento, e a guerra ela teve lá a sua razão, mas passado aquele momento, agora o homem tinha que se preparar
para uma nova fase, que ainda estamos em plena preparação. Observe você que nós aqui no Brasil estamos em plena preparação também para esse novo tempo, para essa aurora que está surgindo. Então, nós vamos nos pacificar. É a ordem natural da vida. Sabemos que uma grande ideia ou revelação acontece quando os povos necessitam para se ajustarem. Assim, em cada país europeu, surgia sempre uma ideia pacificadora e que trouxesse avanços sociais. O povo necessita ser acalentado, e foi isso que a espiritualidade superior propôs e fez. Observe você, se a Europa fosse uma nação única, provavelmente naquele status espiritual do homem daquele passado, não se conseguiria uma unidade de ideias. Agora, no momento em que você fracciona, você gera uma divisão política nesse grande continente, você gera possibilidades de ideias isoladas. E essas ideias levadas em algum tribunal, em alguma conferência. Então, as ideias alemãs, as ideias italianas, as ideias inglesas, as ideias espanholas, portuguesas, francesas. Então, aquilo formava o que nós poderíamos pensar em grandes congressos de debates, porque você trazia a tua ideia, você trazia a ideia da tua nação, e você tinha que respeitar a ideia da nação do outro. E juntos, nessa proposta dialética, você teria a tese, a antítese, e criaria uma síntese. Então, não era só uma nação propondo. Se propusessem errado, o homem seguiria errado, mas nessas divisões, não. Você poderia analisar o que cada filósofo, o que cada cientista, o que cada teólogo, o que cada grupo social, o que cada grupo político propunha. Então, aí, talvez, a justificativa dessa divisão da Europa em tantas nações. Continuando, então, aí está esse homem que buscava esse progresso. Confabulavam, trocavam informações, ouviam os queixumes, ouviam as novas propostas que chegavam de carroça, de carruagem, que chegavam de qualquer jeito, chegavam a cavalo, chegavam por mensageiros, não importa, chegavam. Aí as pessoas entendiam. Está vendo o que ele está falando? Será que o que ele está falando está certo? Será que é isso mesmo? Não é hora de refletirmos, outros atentos, olhando, percebendo, enquanto que alguém dizia. Isto foi o grande debate que ocorreu na Europa do século XIX. O debate para a formatação de algo superior. Viram como é que eles foram amaciando corações? Quantos dessas pessoas não foram guerreiros antigos e que agora paravam para ouvir uma outra proposta vinda de longe? Isso é extraordinário, minha gente. Isso constrói um país, isso constrói um planeta. Isso constrói habitantes com mais possibilidades de avanços e de acertos. Então, teve o Congresso de Viena, famoso Congresso de Viena. Ele ocorreu entre 11 de novembro de 1814 a 9 de junho de 1815, que reorganizou a Europa após as guerras napoleônicas. Além disso, foram tomadas decisões que atingiram o Brasil, como a entrega da Guiana para a França e a condenação do tráfico de pessoas escravizadas. O Congresso de Viena serviu para manter a Europa a salvo de grandes enfrentamentos. E foi até a Primeira Guerra Mundial de 1914, quase 100 anos depois. Então, aquele congresso... Hoje, observe a importância do Congresso de Viena, que nós estávamos falando, que os povos, né, as nações, estavam propondo as suas ideias. E o que eles fizeram? No meio àquela necessidade de reorganizar a Europa, eles se reuniram e fizeram um congresso, onde várias ideias, vários países participaram na tentativa de uma justa posição da Europa enquanto um continente organizado e dos seus habitantes enquanto moradores dessa organização. Isso foi o Congresso de Viena. Então, aí está. Pessoas representando, pessoas mostrando o mapa
analisando como que seria aqui, como seria ali, enfim. Gente, o momento máximo da humanidade, vocês concordam? O momento em que os homens e mulheres se reúnem para uma proposta de ajuste continental. Isso aconteceu, minha gente, no início do século XIX, para essa reorganização da Europa. Eu acho o Congresso de Viena uma coisa muito interessante, que abriu caminhos para outros congressos, como depois nós vamos ver nas formações das grandes academias, que na verdade eram sempre congressos, os nossos congressos atuais. Talvez tiveram aí início no Congresso de Viena, como um marco inicial dessa possibilidade dos congressos para se ajustarem ideias. Ainda o Congresso de Viena, participaram deles. Olha os países, né? A França, Portugal, Áustria, Espanha, Grã-Bretanha, que é o conjunto do Reino Unido, a Polônia, a Rússia, a Prússia, os Estados Alemães e a Península Itálica. Vejam vocês, as principais nações da Europa, né? Então, as consequências do Congresso de Viena foram: as nações participantes criaram uma nova organização política europeia, substituindo o Tratado de Utrecht de 1713, que foi um tratado também para tentar uma reorganização, para solucionar as ocupações ocorridas durante o Império Napoleônico, entre 1815 e 1822. Então, surgiu uma ordem baseada na cooperação de Estados. Imaginam, cooperação de Estados. O homem tentando se ajustar nessa questão do direito e do dever. Olha, tua nação é daqui para lá, a minha só vai até aqui, então eu respeito o teu espaço. Olha, quando eu respeito o espaço político, eu respeito o espaço meu com o outro. Porque o que está fora está dentro. Então, quando eu aprendo esse respeito pelo espaço que é do outro, eu respeito os meus próprios espaços. Isso foi grandioso na história da humanidade, percebem? Essa criação, né, desse congresso e essa ordem de cooperação de Estados. É um modelo que aparecia pela primeira vez na história, minha gente. Por isso que eu disse que o Congresso de Viena foi um marco. Um marco porque reuniram os líderes das grandes nações europeias para uma formatação de cooperação entre os Estados. Aí o homem começa a perceber que sozinho ele não faz nada, que ele precisa de todos, que as riquezas da França precisam chegar na Alemanha, as da Alemanha na Grã-Bretanha, da Grã-Bretanha na Itália, ou seja, nós vamos nos organizar e ao longo desses estudos vocês verão como que isso aconteceu na frente. Como foi interessante tudo isso. Magnífico, minha gente. Observe que a doutrina espírita, para ela chegar, isso tinha que ter acontecido antes. Essa reorganização dos estados, essa possibilidade de todos de trabalharem a favor de todos. As nações se crescerem uníssonas. A Europa ainda teria 2 guerras, né? Mas bem mais na frente, e que essas guerras é que foram consolidando cada vez mais a necessidade dessa organização. Por quê? Porque não se estabelece enquanto um ser altivo, trabalhador, que não seja pela cooperação. Queira Deus que não mais tenhamos guerras, mas até aqui nós tivemos que passar por elas, exatamente para provar ao homem de uma maneira muito forte, muito contundente, que é necessário se organizar para crescer. O novo sistema buscava equilibrar o poderio das nações europeias, realizando uma política de aliados e compensações territoriais. Olha,
Não é bom assim? Vamos pegar o nosso centro espírita. Não precisamos disso? De uma organização para vermos onde que estão as nossas compensações dentro das nossas atividades? Viu como é que é necessário reunir para resolver questões? O Congresso de Viena, nesse sentido, foi eficiente, pois a Europa só entraria numa guerra total um século mais tarde, com a Primeira Guerra Mundial, em 1914, que foi um equívoco, que nós vamos ver. Então, minha gente, estamos colocando esses estudos para fazer uma iniciação ao momento do surgimento do Espiritismo. E cada vez mais que nós estudamos essa preparação da Europa, nós vamos observando como o Espiritismo foi calculadamente estruturado e colocado, depositado para o homem no tempo certo, na região exata. Continuando, vamos agora para os resumos dos principais acontecimentos da Europa do século XIX. Como dissemos, o século da preparação. Então, na França, Carlos X, contrário às mudanças da Revolução Francesa de 1789, nós vamos estudar a Revolução Francesa com mais detalhes mais para frente, né? Então, ela abdica e ocorre a Revolução de Julho de 1830, colocando a burguesia no poder, representada por Luís Felipe de Orleans. A Revolução é um dos eventos mais importantes da história moderna desde a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, só para a gente dar um início, ela foi uma revolução social, em que as pessoas não queriam mais o império dos soberanos, o império absolutista. Então, uma revolução social comandada por pessoas que não eram tão equilibradas assim, para depor, né, o absolutismo e se colocarem como gestores nacionais. Mas isso não deu muito certo. Não deu. E aí, já em 1830, de novo, essa burguesia tentava dominar o poder. Burguesia, né, era mais ou menos quase representada pelos capitalistas, né, aquelas pessoas que tinham muitos bens, que eram nobres, que tinham condições para isso. E muitas vezes pedido pelo povo para que eles assumissem. Então, agora, se nós vimos o Congresso de Viena organizando os estados europeus, agora nós vamos ver o povo querendo se organizar enquanto nações, enquanto habitantes nacionais. Então, qual é o regime sobre o qual eu vivo? É o regime absolutista? É o regime burguês? Qual é o regime que eu vivo? E qual é o melhor regime para eu viver, para eu crescer igualitariamente? A proposta da Revolução Francesa era da liberdade, da igualdade e da fraternidade. A proposta extraordinária. O senhor Allan Kardec até estuda no livro das Leis Morais, no livro dos Espíritos. Mas, para se ter isso, minha gente, não basta querer, tem que ter estrutura espiritual para assumir essa proposta. Vejam vocês, como é que as pessoas queriam uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que desse a eles a certeza de uma vida mais confortável e de mais toma lá e dá cá, não, mas aquilo que todo mundo ganha, aquilo que nós dividimos os nossos trabalhos e dividimos com a nossa paz de espírito, a nossa paz social, a nossa paz familiar. Então, era isso que a França, que a Europa queria naquele momento, né? Naquele mesmo ano, dá-se o início do movimento social cartista, na Inglaterra, representado pela Associação Geral dos Operários de Londres. Está vendo? O operariado querendo crescer, querendo se fazer representar perante aqueles grandes governos. O movimento foi organizado por trabalhadores que, vendo a impossibilidade de terem seus direitos trabalhistas assegurados pela legislação, exigiu o sufrágio universal, isto é, o voto universal. Agora eu quero eleger os meus representantes. Eu quero eleger o meu líder. Não é mais uma indicação, não é mais uma questão de dinastia. Eu quero eleger aquele
que entendo que vai ser o meu representante. Para o sufrágio universal para todos os homens, para que pudesse escolher legisladores que estivessem ao lado dos trabalhadores. Isso é fantástico, isso. É quando o homem busca se estabelecer no mundo, encontra uma criatura divina em evolução. Pode ser que aquelas pessoas, naquela época, não entendiam nada disso. Provavelmente não, como muitos hoje não entendem ainda. Mas esses movimentos, a espiritualidade permite, Deus permite, para que o homem, conversando com o homem, consigam ambos, o lado de cá e o lado de lá, o grupo 1 com o grupo 2, estabelecer um critério onde todos sejam beneficiados. Então, este assunto é um assunto humano. Você observa que Jesus não entrou em discussões quando o assunto era para homens resolverem. Ele trouxe o divino para o homem, para alavancar o divino do homem. Mas tinha coisas que ele não entrava. Vamos dar um exemplo? Quando aqueles 2 irmãos que haviam perdido o pai buscaram Jesus. E um disse, Senhor, conversa com meu irmão. Ele quer pegar a herança do nosso pai só para ele, mas eu tenho direito também. Conversa com ele. Não é uma questão humana? E o que Jesus disse? Quem me constituiu juízes entre vocês? Ou seja, eu não sou juiz humano. Eu sou da divindade. Eu vim trazer o divino. Essas questões humanas, vocês resolvem. Vocês criam e vocês resolvem. É o que nós fomos vendo no correr da história. As questões humanas tendo que serem resolvidas pelos homens. E a espiritualidade dá um tempo. Para tudo tem um ciclo. Então, a Europa teve o ciclo de se ajustar. E esse ciclo praticamente começa na Revolução Industrial, provavelmente, né? Ou, quem sabe, um pouquinho antes, no Renascimento. Cada historiador vai dar sua sugestão, não importa. O importa é que o homem começa nesse movimento. Nós colocamos ali na Revolução Industrial porque está mais próximo dos movimentos que estão mais condizentes com o nosso presente. Revolução Industrial, Iluminismo, né? Que foram grandes revoluções que alavancaram o homem. E a gente vai ver uma por uma delas mais à frente. A fundação do jornal La Presse, em 1836, na França, barateou seus custos com a publicação de anúncios. Aí começaram a fazer as propagandas, né? Então, muitos escritores começaram a publicar seus romances no La Presse, em forma de folhetim. Em breve, o gênero estaria popularizado em toda a Europa e suas colônias. Por que isso é importante? Nós vamos ver e vamos entender que os grandes escritores, os poetas, com as suas falas, com seus escritos, eles começavam a formar opiniões. E com você tendo um jornal onde eles pudessem colocar as suas opiniões, podiam modificar pessoas. Então, um grande escritor, uma grande escritora, na época, quase as mulheres não podiam fazer muito isso, mas elas não deixavam de escrever. Então, naqueles folhetins, você tinha uma história, e aquela história te fazia fazer uma análise da sua história, para ver se era condizente com o que você vivia, e aí, para poder ter uma forma de solucionar, porque essas grandes histórias do passado sempre tinham um final feliz, né? A não ser alguns outros que tinham suicídios, né? Mortes e más, mas geralmente tinha um final que podiam conduzir a pessoa a buscar o seu final feliz. Continuando, então, em 1845, ocorre uma grave crise agrícola e financeira na Europa que mata milhares de pessoas em decorrência da fome. Vejam vocês como é que nós estamos vivendo essas crises humanitárias desde sempre, né? Por que matou milhões de pessoas da fome? Por causa de interesse econômico, minha gente. No dia que o homem entender que interesse econômico tem o seu valor e tem o seu momento de ser justo, acabaram os problemas da fome no mundo. A fome não é para acontecer. Deus não iria criar um mundo e colocar aqui bilhões de seres para passarem fome. Não.
O que ocorre são os regimes, que não aceitam modificar as suas questões financeiras para ajudar a todos. E, em contrapartida, todas as pessoas precisam trabalhar, não ficarem sob regimes paternalistas que os minimizam perante a sociedade, como mendigos, como pedintes, como pessoas que necessitam sempre da ajuda paternal. Não, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que buscar também o que lhe pertence para ele se tornar digno da sua vida, digno perante os seus. Diversos grupos de oposição começam a se organizar e a protestar na França. Segundo Karl Marx, as causas da fome estavam diretamente ligadas ao sistema capitalista, que focava na produção para gerar lucro para beneficiar uma pequena parte da população, enquanto as grandes massas passavam fome. É um pensamento. É preciso saber até que ponto, né, o capitalismo também estava complicando as vidas das pessoas, porque tem um processo no capitalismo que é interessante observar. Não estou aqui defendendo nenhum regime, mas é importante observar. O capitalismo gerou o quê? O avanço tecnológico, científico e social. Porque, pela proposta capitalista de lei de mercado, as pessoas, as empresas, as indústrias tiveram que sempre aumentar a sua capacidade de produção e a sua qualidade de produção, porque havia concorrência. E as pessoas tinham que aprender, tinham que estudar, tinham que alavancar conhecimentos. Então, isso tudo também tem que ser pesado, tem que ser analisado. Ou seja, chegar num denominador comum onde tudo isso aconteça e que tudo isso seja plenamente gratificante para todos. Em 1848, né, a fome assolava os diversos países da Europa e levou a diversas rebeliões populares. Na França, grupos insatisfeitos com a administração de Luís Filipe de Orleans organizaram barricadas em conflito com o governo. Então, o rei abdicou e tem início a Segunda República Provisória, também conhecida como República Social. Ou seja, uma tentativa de acertos. Uma tentativa, tirando sempre aqueles que querem governar a seu jeito, né, de maneira despótica, para uma tentativa de modificação desses governos. E isso é, até certo ponto, necessário, desde que não haja mortes, desde que não haja correr sangue, né? Há pessoas que defendem a proposta de que se não correr sangue não resolve a situação. Bom, pode ter sido no passado, mas hoje não mais. Hoje é o diálogo, hoje é o Congresso. Vamos resolver isso? O que é melhor para o país? O melhor para o país é o que eu quero ou o melhor para o país é o que está acontecendo? Sabe? É isso que nós temos que analisar com mais profundidade. O Segundo Império, implantado por Napoleão III, que foi sobrinho, né, do Napoleão Bonaparte, por meio de um golpe de Estado. O imperador foi responsável por atritos com a Prússia, que em 1870 deram início à Guerra Franco-Prussiana, cujas consequências serviram como motivos para que ocorressem, na primeira metade do século XX, as duas grandes guerras mundiais. Então, essas guerras aconteceram assim, por atritos antigos, que poderiam ter sido resolvidos. Mas o homem guerreiro era o homem da Europa, era o ariano, era o homem que queria, né, suplantar todas as raças, e eles acabavam brigando entre eles e criaram situações delicadas para eles próprios. Mas, minha gente, isso não impediu, e não impede, e nunca impedirá o avanço da cristianização do mundo. Estejam certos disso. Aconteceram todas essas dificuldades, todos esses desacertos, desencontros, guerras, mas nunca atrapalhou o avanço do cristianismo. Nunca. Nunca, nunca. Observe isso na história. Qual foi o momento que alguém decretou que estava fim do cristianismo? Não. E não vamos aqui colocar o cristianismo representado pelas suas diversas variações. Católico, protestante, né, outras denominações ortodoxas. Não, não. O cristianismo que nós estamos dizendo é o oriundo de Jesus.
aquele que veio a partir da vinda de Jesus aqui. Não, isso não acaba, não vai acabar, porque é o marco fundamental da história da humanidade. Houve então a publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em forma de folhetim. Então, esse romance é considerado o inaugurador do realismo na literatura, em 1856, na véspera do Espiritismo. Vejam vocês, o realismo é uma coisa interessante, nós vamos estudar isso mais na frente, o que é o realismo, porque você começa a ver a vida como ela de fato é, sem aquelas metáforas, sem aquelas utopias que muitos filósofos criaram. Não, é o realismo. O que nós temos? Qual a realidade que nós vivemos? A realidade é essa. Como nós mudamos essa realidade? Então, Madame Bovary, ou Bovary, como queiram, ela foi o romance que deu início a essa literatura do realismo a partir do século XIX, a partir de 1856. Também, em 1857, o ano do Livro dos Espíritos, imagina, Darwin publica A Origem das Espécies, mudando paradigmas no pensamento científico. Então, chega 1857, Livro dos Espíritos, A Origem das Espécies, que vai ser combatida, debatido, vai ser não aceito, e hoje é perfeitamente considerado, né, na evolução das espécies. Em 1870, com a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, na Batalha de Sedan, Napoleão III é preso e é inaugurada a Terceira República, que durou até 1940, com Louis Adolphe Thiers como presidente. Ocorre também a assinatura do Tratado de Frankfurt. Aí, nós estamos no século XX. Nós já estamos nos preparando para as mudanças que vão ocorrer no planeta depois da transição planetária. Estamos em plena transição. Tudo isso que nós estamos estudando estava em plena transição planetária, que começou no século XVIII. Vai terminar agora. Então, isso tudo foram os ajustes da transição. Vejam vocês que foram vários e vários momentos, como nós estivéssemos arrumando a nossa casa para receber uma nova etapa da nossa história. Então, estamos arrumando, estamos pintando paredes, estamos mudando um pouquinho aqui, mudando as posições de lá, para poder entrar num acordo, os moradores dessa casa, para que chegue, então, um novo ciclo e, com ele, os ajustes que ele trará. Importante você querer ficar nesse novo ciclo. Eu estou tentando ficar, que todos nós tenhamos esse ideal. Então, é preciso estudar, é preciso mudar hábitos, mudar comportamentos. É preciso largar essa história que nós estamos repetindo, né? Tem tanta gente velha querendo repetir história ultrapassada, é preciso considerar isso. Em 1871, ocorre o restabelecimento da Comuna de Paris, o primeiro governo formado por operários de caráter socialista, que durou apenas 2 meses, foi de março a maio de 1871. Ele ocorreu em decorrência da insurreição popular de 18 de março, em meio à Guerra Franco-Prussiana. Essa Comuna de Paris ela ficou famosa, que foi o momento em que o povo, né, quis assumir o governo. Mas não é fácil, é preciso ter estrutura. Então, muitas vezes, a gente vai no embalo dos sonhos, até com boas ideias, boas intenções, mas tem que ter uma estrutura, tem que se conhecer. Por isso que o Espiritismo nos oferece os seus estudos. Você quer modificar a tua vida? Então mude com estrutura, né? Você tem que ter conhecimentos abalizados do que realmente, ou como realmente acontece tudo, dentro das estruturas propostas por Deus. Então você pode ter até uma vontade, mas você não consegue porque não tem uma estrutura. Então é preciso saber como que eu vou fazer essa modificação. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina de estudos, para que a gente se estabeleça de uma maneira mais coerente. Embora tenha durado apenas pouco mais de 2 meses, a Comuna de Paris continua na memória coletiva dos movimentos sociais em todo o mundo. É da Revolução Russa, a Guerra Civil da Espanha, passando pelos movimentos de 1968 na França, 1974 em Portugal,
Todos remetem à breve experiência transformadora que, em 1871, sonhou com um mundo melhor, mais justo, mais utópico. Aí que está o problema, a utopia. Talvez, né? Mas não parecia impossível. Mas era utópico, minha gente. Nada de utopias. Deus não governa a criação com utopias. Utopias é uma variação dos sonhos daqueles espíritos ainda infantis, que ainda não conseguem ver a realidade. Que imagina que uma coisa vai ser muito boa e quer impor aquilo para todos, quando ele mesmo não tem tanta certeza daquilo. Isso é um movimento utópico. Nós temos que fazer, sim, os movimentos de melhoria, para que seja melhoria para todos. E dentro de uma situação onde todos saiam beneficiados. E quando chega esse momento, vou dizer para você, quando nós chegamos a esse momento de chegarmos a um processo que seja bom para todos, nós não teremos governos aficionados no poder. Nós teremos o governo da meritocracia. A pessoa será conduzida ao poder pelo mérito pessoal dele, pelo caráter, pela honra, pela dignidade, pelas estratégias, pelos conhecimentos, pela situação estadista que ele apresente. Aí ele será conduzido para governar com equidade, deixando que cada um viva a sua vida, porque o Estado foi feito para isso. Se analisarmos a criação do Estado lá na Suméria, nós vamos ver que o Estado foi feito para proteger os habitantes da cidade-estado. Então, é isso que vai acontecer no mundo. Nada de loucura com poder, nada. E sim a condução a ele. Aí está, minha gente, esses momentos revolucionários, né? Momentos de busca, de bandeiras, momentos de paixões, de fleumas. Isso aí bem representa o que foi a Europa do século XIX, né? As pessoas indo, as pessoas buscando as suas libertações, outros propondo, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas, como dissemos, não tem que ser com a flama da loucura pelo poder, e sim pela possibilidade de ajudar o próximo. Então, algumas descobertas científicas do século XIX que foram muito marcantes, minha gente. Então, vamos lá. A lâmpada elétrica, o telégrafo, o cinema, o computador, os antibióticos, o transatlântico, o telefone, a vacina, o motor a combustão, as estradas de ferro, o submarino e o fonógrafo. Quanta coisa no século XIX, né, minha gente? Quanta coisa que aconteceu lá. Quanta coisa. Enquanto uns estavam lá nas revoluções, eu faço, aconteço, os outros estavam nos laboratórios estudando. Veja que coisa interessante. Essas pesquisas eram financiadas pelos burgueses, pelos grandes capitalistas. Para quê? Para que eles pudessem aumentar o seu poderio de representação no mercado. Então foi necessário isso. Porque aí os estudiosos, os grandes laboratoristas, eu conheci um deles, que foi um grande amigo meu, que era um desses pesquisadores de uma grande indústria mundial. Então, eles estavam ali estudando, querendo melhorar, e o outro lança uma coisa, ele quer melhorar aquilo. Isso é salutar. Isso foi bom para nós. Né? E os impactos, né, do século XIX na humanidade. Então, no campo da educação, a concepção de desenvolvimento da criança, predominante no século XX, tem os seus fundamentos na produção científica sobre os processos de desenvolvimento humano que nós estávamos dizendo. Então, temos que educar a criança para que ela possa produzir lá na frente, com seus conhecimentos, algo sempre melhor. Então, a educação começa ali. Da criança começa naquilo. Olha, então, se eu vou precisar de pessoas, esses que estão hoje estruturados, fazendo descobertas, eles vão envelhecendo. E eu tenho que trazer gente nova. Então, como é que eu faço? Eu educo a criança. A criança vai ser educada, vai se tornar jovem, e depois ele vai assumir esse posto.
Não é um processo interessante de criação? Você já analisou isso? Você já pensou nisso? Como é que foi importante o processo da educação? Eu digo para você, a partir de Henri Pestalozzi, que foi professor de Allan Kardec, a importância da educação, o Lombroso na Itália, esses grandes educadores do mundo, né, que trouxeram esse processo de formatar a mente juvenil, a mente infantil e juvenil, para assumir postos lá na frente. O desenvolvimento do indivíduo, como caracterizado por uma evolução definida e progressiva das estruturas físicas, mentais e morais, forjou a concepção psicogenética dominante do século XX. Era o século que nós estudamos. Então, a gente tinha que tentar, né, nos adaptarmos aos conteúdos que nos eram passados pelos grandes mestres. Inclusive, na formatação moral, né? Então, a gente estudava aquilo tudo para sermos continuadores dessa grande obra, que é a obra do ajuste da humanidade perante ela própria e perante Deus. Então, minha gente, tudo isso é muito interessante de sabermos, né? Então, observa-se uma necessidade de análises mais profundas sobre a relação homem-animal, definindo suas semelhanças e diferenças, abrindo campo para que a filosofia pudesse estabelecer suas propostas para o crescimento humano a partir da ontologia. Esse conjunto de coisas que acontecem para a formatação da psique humana. Nossa, começam a perceber que sai daquele contexto de guerras, de opressões terríveis, para uma abertura individual? Isso tudo tinha que ter sido pensado antes da doutrina espírita, como foi pensado por Pestalozzi. Tinha que ter sido pensado para que a doutrina espírita chegasse, encontrasse pessoas com esses objetivos. E hoje nós chamamos os nossos jovens para os centros espíritas, venham estudar conosco. Vocês é que vão substituir os atuais diretores, dirigentes, para levar o espiritismo sempre da maneira como precisa ser levado para todos. Então, no campo das ciências, houve uma busca de diferenciação dos estudos. Nos séculos anteriores, podia-se ver os estudos centrados na física e na astronomia. Agora, abre-se para a biologia, a química, a matemática e outros estudos que hoje permeiam o ensino humano. Então, antigamente era mais ou menos isso, né? Física, astronomia, artes, retórica, né? Medicina, que eram os estudos mais, direito também, que eram os estudos mais centrados. Hoje não, hoje é um leque imenso, onde pode-se escolher, né? No social, o homem comum começa a ter voz. Os regimes absolutistas caem e as constituições são contempladas. Muitas revoluções aconteceram. Aos poucos, a política da época começou a dar novas propostas. Essa questão da Constituição é muito importante, porque a Constituição é a carta de uma nação. Essa nação vai se estabelecer sob essas informações e essas leis. Então, agora é uma Constituição, não é uma pessoa, é um estudo, é uma proposta, é uma carta magna social. Veja como é que foram feitos os avanços. Mesmo lá no século XIX, propunha-se essa Constituição. O problema era seguir a Constituição. Que hoje a gente possa seguir a Constituição brasileira, né? O impacto do século XIX na humanidade. Então, no campo artístico, grandes celebridades da música, pintura, literatura, entre outros, fizeram-se presentes com suas obras de protestos ou de enlevos. Criaram-se salões de concertos e exposições, e os romances tiveram enorme progresso entre a sociedade. Era preciso trazer esse novo lúdico. Era preciso. Nós vamos ver também nos estudos seguintes essa chegada do lúdico ao mundo na época da chegada do espiritismo. O homem espírita, ele tem que ser racional e, ao mesmo tempo, lúdico. Porque a doutrina é assim. Ela é racional e é lúdica. Percebe? Então, minha gente, chegamos, né, ao final do nossa exposição dos slides. Aqui estamos, muito felizes por termos participado, né,
de toda essa viagem na história da França, no século XIX, na história da Europa e na progressão dos povos. Espero que esse estudo tenha, assim, entusiasmado você, porque tivemos que fazer essa sequência de introdução. Você verá que no nosso estudo de Espiritismo, um olhar, nós vamos lançar olhares para muitos ângulos que permeiam a chegada do Espiritismo e a sua divulgação. Vamos ver muito disso. E aí nós vamos pensar assim, houve um momento em que Jesus disse, olha, fiquem tranquilos, eu vou enviar um Consolador para vocês. Vamos ouvir esse texto. Se vós me amais, guardai meus mandamentos. Eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Nós agradecemos a Aline Silveira pelo seu carinho de participar conosco. Agora, quando nós estudamos o livro Evangelho segundo o Espiritismo, logo no prefácio, nós vemos um recado da espiritualidade para nós. Né? Um recado bem interessante no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós convidamos uma menina para falar para nós sobre esse prefácio. Essa menina é graciosa, é meiga, e ela diz assim no prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado pelo seu carinho. Nos emocionou, viu? Que a gente possa realmente entender o valor da nossa doutrina. Deus te abençoe, minha querida. A sua vida seja plena de coisas lindas como a que você acabou de fazer. Agora, minha gente, estamos encerrando o nosso estudo número 1. Espero que você realmente tenha gostado dele e fazer dele um princípio de análises do que seja, de fato, o Espiritismo. Dar esse olhar para o Espiritismo, que essa é a nossa intenção. Então, agradecemos a todos vocês que estão aqui conosco, agradecemos de coração
por esse momento que nos foi oferecido. Estamos confiantes de que os próximos serão também muito bons para todos nós. Fiquem com Jesus. Agradecemos a Ele essa oportunidade, agradecemos a todos aqueles que abrem os seus canais para que esse estudo chegue a todos. Agradecido de coração. E vamos então encerrando o nosso estudo, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. Livrai-nos, Pai, de todos os males, porque só vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, pessoas.